Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Espaço Parlamentar, onde você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do seu representante aqui no Poder Legislativo. E hoje você vai conhecer um pouquinho mais da Sônia Regina Gonçalves. Ela que é nascida em São José dos Campos, formada em Biologia, professora e fundadora de uma ONG que hoje já se transformou aí no seu sobrenome. Estamos falando da vereadora Sônia Patas da Amizade. Vereadora, seja muito bem-vinda aqui ao programa Espaço Parlamentar. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço. Sônia, vamos começar pelo nome, né? Sônia Patas da Amizade, né? Hoje muita gente já Meu conhece, sobrenome. já virou sobrenome de Já. fato, né? Talvez eu falei aqui Sônia Regina Gonçalves, muita gente, mas quem que é a Sônia Regina Gonçalves? É a Sônia Patas da Amizade. Como que se deu essa adição, né? Essa adoção do seu sobrenome como Patas da Amizade? Então, em 2012, eu me candidatei também. E aí tinha que mudar o nome, né? Nós queríamos um nome assim que chamasse atenção. Como eu fundei a ONG Patas da Amizade, já tinha fundado, hoje vai fazer 14 anos a Patas agora, dia 24 de maio. Então, pensando, tava falando, vamos colocar Sônia Patas da Amizade. E aí ficou, agora é Sônia Patas, né? É Patas da Amizade, Sônia Amizade, assim. Muito bem. Formada em Biologia e professora. Mas antes de entrar nesse mérito da sua formação, a gente queria conhecer um pouquinho mais da Sônia, né? Nascida em São José dos Campos, ou seja, nossa vizinha aqui, mas que adotou Jacareí como sua cidade. Conta um pouquinho da sua infância, da sua família pra gente. Então, eu nasci em São José dos Campos, com 9 anos, mais ou menos, eu vim para Jacareí, né? Então, eu sou mais jacariense do que são joséense. Então, aí, mudei para uma cidade longe daqui, Lençóis Paulista, fiquei uns 3 anos lá e voltei para cá com 18 anos. Estudei em Mogi, me tornei, né, nível superior, fiz meu nível superior lá. E aí, trabalhei em laboratório também, eu esqueço essa parte de laboratório, que eu trabalhei quase 20 anos como analista de laboratório, dei plantão na Santa Casa, no Centro Médico. E não tinha todo esse amor pelos animais, não. Depois de um fato que aconteceu na minha vida, é que eu fundei a ONG. E é isso, a minha vida sempre ficou entre escola, laboratório e ONG. Agora, conhecendo um pouquinho ainda a paixão pelos animais, cresceu desde criança. Como é que era a Sônia criança? Então, eu gostava de animais, mas não era da forma que eu passei a gostar. Resumindo a história, eu doei uma cachorrinha e essa cachorra um dia eu encontrei na estrada, depois de um ano, ela tinha sido abandonada de novo, e a hora que ela me viu, ela me reconheceu, né? E ela se jogou no chão, começou a gritar e tudo mais. Então chorou meu pai, minha mãe, eu, meu irmão na época e todo mundo. E aí eu resgatei essa cachorrinha de novo e eu falei que a partir daquele momento eu iria fazer alguma coisa pelos animais. Foi por causa dela, né, da Dolly. Ok, agora, e você estudou biologia, né? Como que foi esse momento seu de escolha da profissão e por que escolha por biologia? Então, na realidade, você vai fazer a faculdade, quando você presta o vestibular, sempre te dão algumas opções. A minha opção inicial era medicina, né? Eu queria fazer medicina. E a segunda opção, biologia. Só que eu tinha feito cursinho, né? O ângulo. E meu pai fazia eu estudar demais. Eu tinha que estudar de manhã, tarde e à noite. E aí eu falei que eu não ia querer estudar tudo aquilo de novo para poder passar em medicina. E aí eu fiz biologia, que era uma área que estava próxima, que eu sempre gostei também. Sempre gostei de animais. Não tinha esse amor que eu tenho hoje, porque hoje eu só mato barato e olha lá, né? Não mato nada. Mas foi por causa disso, realmente na sinceridade foi por causa disso. Eu não passei em medicina e fui fazer biologia, mas não me arrependo nem um pouco. E a família? Tem irmãos? Como é que... Na realidade, minha família não é daqui de Jacareí, são todos de Marília. Eu tinha um irmão que faleceu faz 2 anos, aqui em Jacareí mesmo. E tenho 2 sobrinhos e minha cunhada que vieram de São Paulo para cá agora. Como é que é a sua relação com a família, com... Meu pai e minha mãe, Isso. é difícil ficar sem eles, viu? Eles são meu apoio, eles estão comigo em tudo, na campanha, trabalham para a ONG também, né? Hoje estão se afastando um pouquinho mais porque cansa para todo mundo, né? Porque trabalhar com ONG não é fácil. Mas são meu apoio, são minha vida, meu pai e minha mãe. Agora, professora, como é que, formada em biologia, você falou que trabalhou, peço licença por chamar de você mesmo, mas você Claro. trabalhou 20 anos, né, ou mais, em laboratório e também é professora, Eu né? comecei a dar aula muito cedo, eu comecei a dar aula com 18 anos, em escola particular, assim, em casa, de criança e tal. Com 20 anos já estava dando aula em escola mesmo, e aí eu me efetivei em 2 escolas que o pessoal muitos acham que eu não tinha alguma profissão antes, né? Eu me tornei vereadora, mas eu sou professora,
né, de 2 escolas, sou efetiva aqui em Jacareí em 2 escolas, uma eu já me aposentei de uma escola e a outra eu me afastei, né, mas são 30 anos dando aula. E como é que é a Sônia professora? Bem exigente, bem tranquila, como é que é? Brava, brava. Até outro dia eu fui corrigida por uma pessoa falando assim, você não é brava, você é exigente. Né? Eu sou muito chata. E até estava comentando que no laboratório eu era chata com os estagiários, na escola, se eu estivesse continuando dando aula ainda seria chata do mesmo jeito, porque eu costumava comentar com meus alunos, enquanto você se preocupa, você dá bronca, você briga, você, né, e é exigente. Quando você não se preocupa mais é porque você largou mão. Então eu tenho orgulho de ser como eu sou e eu não mudaria. Eu prefiro ter assim, tem os que gostam e os que não gostam, né? Eu prefiro olhar para aqueles que gostam. Muito bem, agora... Você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, conhecendo um pouquinho mais hoje da vida e do trabalho da vereadora Sônia Patas da Amizade. Vereadora, e a paixão ou o despertar para a política, quando que isso ocorreu? Ocorreu quando eu vi que Jacareí não tem política nenhuma para os animais. Então, a gente sofre tanto com os animais na rua, já vim tanto conversar com o prefeito anterior a respeito de uma simples panfletagem, pequenas coisas que eram fáceis de serem resolvidas, bastava um pouco de boa vontade. E nunca se teve boa vontade. Né? Isso aí eu falo, nunca, todas as vezes que eu me dirigi para conversar com o assessor do prefeito, ou mesmo com o prefeito, nada foi resolvido. Ou seja, eu tinha consciência que nada ia ser feito mesmo, tanto que não foi. Né? E só entrando alguém na política é que eu acho que poderia ter uma base política aqui para os animais, né? Tanto que eu entrei e está mudando, né? Então nenhum vereador de antes teve esse pensamento de fazer uma política para os animais, se preocupar com os animais de rua, tentar dar mais dignidade e qualidade de vida para eles, que também é um problema da população, né? É um problema de saúde, é um problema de doença, envolve a população inteira. Agora, muita gente não sabe, né, o trabalho, a funcionalidade de uma ONG. Conta um pouquinho para a gente, né, você que atua diretamente tanto com a sua ONG e com outras ONGs também, trabalhando de uma forma bem abrangente hoje, estando vereadora, qual a importância que tem das ONGs e como é que elas funcionam? Então, as ONGs existem justamente porque o poder público não faz o que deveria fazer. Porque não precisava existir ONG nenhuma, não é? Para animal. Nem em Jacareí, nem em outra cidade. Então, o que as ONGs fazem? Elas recolhem esses animais, algumas que não têm abrigo, já vou explicar, cuidam desses animais e doam esses animais, e castram esses animais, principalmente. Só que as ONGs, elas não têm verba pública. Aliás, tem uma aqui em Jacareí que tem verba pública, que é a APA. As outras não têm. Então, a dificuldade das outras é muito maior, não é? Por quê? Porque vive de doação. Ela retira esse animal da rua, por algumas vezes, quando ela consegue um abrigo. Se ela não conseguiu o abrigo, ela tem que pagar esse abrigo, o que nós chamamos de lar provisório, né? Então ela tem que pagar um abrigo, então ela vai ter despesa de pagar o abrigo, de cuidar desse animal e pagar o veterinário, de pagar a castração, a vacinação e tentar doar esse animal. Se ela não conseguir, tem que ficar para ela, não é? E ela vive de doação, então ela tem que fazer bingo, ela tem que fazer rifa, e as pessoas não ajudam. O telefone não para. Né, você entra no Facebook, qualquer pessoa entra lá, vários pedidos, todos os dias para recolher animal. Só que aquela pessoa que está pedindo, talvez nunca ajudou uma ONG. Então é essa dificuldade que a gente tem. Vai vender uma rifa, ninguém quer comprar. Você faz um bingo, as pessoas não comparecem. Mas saber pedir, elas sabem. Então fica complicado por causa disso. As ONGs, toda ONG, ela tem uma funcionalidade, digamos, oficial ou registrada. Como é que é essa questão legal das ONGs? Sim, para ser chamada de ONG, ela tem que ter CNPJ, ela tem que ter registro, tem que ter estatuto. As pessoas que compõem essa ONG, né, prestação de contas, tem contador, secretário, para ser ONG. Tem protetores independentes aqui em Jacareí, como tem alguns grupos que são formados com um nome determinado, mas que não são ONGs. Para ser ONGs tem que ter registro. E para se abrir uma ONG, no caso, a gente vê aqui que muita gente tem essa vontade. É preferível abrir uma ONG ou se juntar a uma já existente para poder fortalecer? Porque a gente vê um número até muito grande de ONGs e aí, com relação até à própria ajuda, porque é todo mundo realmente querendo fazer, como você bem disse, a demanda é muito grande, mas o recurso é muito baixo. Então, como é que é feita essa questão? As ONGs, elas se conversam? Como é que é esse cenário das ONGs? Então, um dos problemas maiores aqui em Jacareí é a briga que tem entre protetores. Não é? É até bom você estar me dando essa oportunidade, porque é impressionante como brigam aqui em Jacareí. Por isso que tem tanta ONG.
Né? Então, às vezes se perde o foco do animal e vira-se para coisa pessoal, coisa que não deveria existir. Porque assim, as pessoas têm que aprender a respeitar que cada um trabalha de um jeito. Por que tem 4 ONGs ou 5 ONGs aqui em Jacareí? Não é? Por quê? Porque uma não concorda com o jeito que a outra trabalha. Aí já sai da ONG. Não, eu não concordo do jeito que ela trabalha, eu vou formar minha ONG, forma outra ONG. Então não entra num acordo. Então tem 4 ONGs aqui trabalhando pela mesma causa, sendo que se fosse uma, não é? Que se tivesse mais democracia, porque se fala em democracia, mas não se prega. Não é? Entre as ONGs. Tem protetor que não aceita da forma que o outro trabalha e detona com o outro e que o outro não está fazendo e as coisas não funcionam assim. Cada um tem as suas limitações. Então, se tivesse mais respeito entre os protetores, seria bem melhor. Né? Então, por isso que tem essa quantidade de ONGs enormes, que um não respeita o outro. Bom, a gente falou um pouquinho, estamos na Casa de Leis, né? Hoje você é uma das legisladoras da cidade. Com relação às leis voltadas para essa área, as existentes, daqui a pouco a gente vai falar no seu trabalho já atuando aqui já como vereadora, mas as existentes, principalmente voltada para a questão das ONGs. Existe alguma lei que ampara essas ONGs a nível municipal, estadual e nacional? Ou como é que é essa questão política voltada para a lei, para apoio às ONGs? Apoio, não tem apoio, assim. Você registra a ONG e você fica sozinho trabalhando, não é? Por exemplo, a gente está até com um processo em andamento, que é para o Cantinho da SESI, para se tornar de utilidade pública. A partir do momento que você é de utilidade pública, você tem como exigir alguma coisa à prefeitura, não é? Que a prefeitura te ajude de alguma forma. Mas até aí, olha, eu mesma tentei, na época, fazer. Só que eu fazia um projeto, chegava aqui e o projeto nunca estava certo. Sabe? Parece que era uma coisa proposital. Você faz um projeto, só que já tem uma que recebe a verba, que na época a APA já recebia a verba, e aí eu entrei com um pedido e tinha que fazer um projeto antes. É claro, tu tem que fazer um projeto. Só que eu fazia o projeto, ninguém sabia como é que tinha que fazer o projeto, ninguém me orientava como tinha que fazer o projeto. Eu vim aqui umas 5 vezes com um projeto, pedi ajuda para vereador na época, que hoje, como vereadora, ninguém sai do meu gabinete sem resposta. Pode não sair satisfeito, porque a gente não consegue... O vereador, ele é limitado, tem coisas que a gente não consegue resolver. E tem pessoas que entendem, como tem pessoas que não entendem. Até pedi ajuda no vereador na época e eu não consegui fazer meu projeto, você acredita? Até que chegou e falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero verba, nada, tá dando muito trabalho. Não é? Porque eu não tive ajuda de ninguém. Mas tem todo um trâmite até conseguir esse apoio da prefeitura. É difícil, não é fácil. Ainda mais com 4 ONGs agora, nossa, agora vai ser pior ainda. Muito bem, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, conhecendo um pouquinho mais da vida e do trabalho da vereadora Sônia Patas da Amizade. Vereadora, quando você decidiu entrar para a política, né? Obviamente foi escolher um partido, e o seu partido hoje é o PSB. Uhum. Por que da escolha do partido e como é a atuação e a ideologia do partido também voltada para essa ideologia que você carrega hoje dentro do seu próprio mandato? Então, eu conheci o PSB... que foi apresentado pela minha amiga Isamara, né, que ela conhecia a Ana Abreu, que na época era presidente do PSB, e eu fui conversar com a Ana Abreu e educadora, né, nesse caso, eu fui mais pro lado dela ser uma grande educadora, né, e ter essa simpatia pela causa animal. Então, entre conversas, né, várias conversas nós tivemos, ela, no caso, na época da eleição, ela era candidata, né, pré-candidata a prefeita de Jacareí, e ela me convidou, né, para fazer parte do PSB. E depois dessas conversas, de ver essa parte da educação, que eu também era da educação, sou da educação, né, estou afastada só. E ela, com essa simpatia com a causa animal, eu vi o projeto dela, né, com relação aos animais, eu me interessei e me filiei ao PSB. Muito bem. Agora, com relação ao cenário político que se tem hoje, a vereadora Sônia, ela está em que situação aqui na Câmara Municipal? É uma vereadora de oposição, uma vereadora de situação? Como é que está esse cenário? Então, né, eu não acredito muito nesse negócio de oposição e situação, né? Na minha opinião, tá? Na minha opinião, o vereador não tinha que ter nem oposição nem situação, porque o foco aqui é o povo, é o que o povo quer e o que o povo pensa. Então, hoje eu posso dizer que eu sou neutra, eu não sou nem oposição nem situação. O que é bom para o povo, eu faço. O que é ruim para o povo, eu tiro fora. É claro que a gente erra às vezes, né? Porque você está achando que você está fazendo bem, mas você não consegue agradar todo mundo. Então, as críticas sempre vão existir. Mas sempre tentando olhar primeiro o povo e depois o resto. Então, eu não sou nem oposição e nem situação.
Agora, vereador, dentro desse trabalho realmente da vereança, e daqui a pouquinho a gente já vai entrar no segundo bloco falando um pouquinho mais da sua atuação, dos seus projetos, mas conhecendo um pouquinho mais até do seu pensamento, dentro desse trabalho da vereança, quando você chegou aqui, né, assumiu a sua cadeira aqui na Câmara Municipal, qual foi a maior dificuldade, quais são as maiores dificuldades que você encontra hoje nessa relação com o povo, tanto com o Poder Executivo e até dentro do próprio Poder Legislativo, da sua visão, assim, quais são as dificuldades enfrentadas? Ah, eu vou te falar de tudo. A primeira dificuldade de frente, gente do céu, eu sou bióloga, não é? Entender as leis, todas as leis, porque tem que ler muito, não é? Então, eu acho que essa é a principal dificuldade de todo mundo. Quem falar que não é, tá mentindo. Só quem é advogado, não é? Então, eu tenho um assessor que é advogado, ele está me ensinando muita coisa, não é? Qualquer processo que venha, a gente estuda muito antes, né? De estar vendo se vai aprovar esse projeto de lei ou não. Então, a primeira dificuldade minha foi essa. Mas, de resto, acho que vai caminhando. Mas, com relação ao povo, é as críticas. É isso que às vezes magoa muito, né? Porque você pensa que você está fazendo melhor. E tem pessoas que não entendem algumas coisas. Então, aí você não consegue agradar aquela pessoa. Mas é como minha mãe fala, nem Jesus agradou todo mundo, você também não vai agradar. Muito bem, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, estamos aqui conversando com a vereadora Sônia Patas da Amizade, conhecendo um pouquinho mais do seu pensamento, da sua vida, como ela pensa e como ela trabalha aqui, só representante no Poder Legislativo. Vereadora, ainda dentro dessa questão de pensamento, hoje, estando vereadora, dentro dessa linha que você traz, sua bandeira de campanha foi uma bandeira bem clara, bem específica, mas sua atuação não tem ficado apenas na causa que você levantou como bandeira. Além de ser reconhecida, né, ser bem procurada por isso, por todos, por ser uma representante dessa área aqui dentro, temos também outras situações. Quais são os pontos que mais você tem enfrentado, tem observado dentro desse trabalho que compete ao vereador de fiscalização? Então, eu fui eleita, assim, minha bandeira é a causa animal, mas não sou específica da causa animal. Então, as pessoas estão se surpreendendo comigo por causa disso. Eu tive até críticas de protetores, você vê como uma coisa é difícil, que eu recebi uma emenda, não é, de R$100.000, e essa emenda veio direcionada para a saúde. Alguns protetores se viraram contra mim e falaram, mas como? Você tem que colocar essa emenda na causa animal. Gente, não é assim, não é? Nós somos animais também, calma, vamos devagar, tudo tem seu tempo. Então, a minha bandeira é animal porque eu faço projetos pela causa animal. Os outros vereadores não iriam se preocupar com isso. Um projeto ou outro, mas os meus projetos principais são para a causa animal. Mas não que eu não vá fazer projeto ou não que eu não saia na rua todos os dias para ver o que os munícipes estão precisando. A minha prioridade na rua todo dia é bairro. É ver o que os munícipes estão precisando, o que eu posso ajudar, em qualquer situação. Né? Os animais, eles vão na frente mais com os projetos e na rua ajudando os munícipes nas suas dificuldades dentro da própria região que eles moram. Você também optou por deixar, ou seja, paralisar um pouco a sua outra profissão, no caso de professora, para atuar diretamente somente com a vereança, né? Por que você tomou essa decisão? Foi a decisão mais assertiva? Dentro da sua visão, daquilo que você tem hoje, já dá para fazer um balanço? Tudo que eu gosto de fazer bem feito. Eu sou muito chata, né? Se for fazer mal feito, prefiro não fazer. Então, como é que eu vou dar aula e vereança junto? Eu ia estar lá querendo estar aqui, né? Isso aí você pode ter certeza. Que eu ia estar lá preocupado com o que tem que fazer aqui. Porque hoje, para mim, eu chego aqui todo dia. Eu faltei hoje, porque eu fui fazer um exame, endoscopia, e tô aqui. Cheguei aqui 2 horas da tarde. Eu gosto eu estou gostando do que eu estou fazendo. Então, isso aqui para mim é um trabalho, não é? Então, eu tenho, desde o dia que eu tomei posse, eu chego aqui 8 horas e saio depois das 5. 5 horas ou depois das 5. Eu não faltei um dia e não pretendo faltar. Então, isso aqui é uma responsabilidade que eu tenho com a população. Eu venho e trabalho. Né? Então eu acho que eu fiz o certo. Saí de lá para minha cabeça estar fixada só aqui. Eu não ia conseguir dividir, não. Eu quero fazer bem feito o que eu estou fazendo agora. Muito bem, você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar hoje, conhecendo um pouquinho mais da vida, do trabalho da vereadora Sônia Patas da Amizade do PSB. Nós vamos a um rápido intervalo e na sequência você vai conhecer um pouquinho mais dos projetos e da luta da vereadora aqui na Câmara Municipal. Voltamos já.